Este é o livro que todo cristão deveria ler sobre Jesus. Paz e muita luz divina para você. Neste material, nós iremos entender a importância deste livro que muitos cristãos ainda desconhecem. Primeiramente, nós precisamos entender o berço judaico de Jesus. Lembrando que em hebraico se pronuncia Yeshua. Não dá para entender Jesus fora do judaísmo. Infelizmente, o antissemitismo ainda existe no cristianismo e nós precisamos combater o antissemitismo. Para combater o antissemitismo, nós precisamos estudar Jesus, entender Jesus no seu contexto original. Se tirar Jesus do judaísmo, não sobra nada. Esta é a mais... Para nós entendermos a importância deste livro, primeiramente nós precisamos entender a importância de Jesus na história da humanidade. Acompanhe este dado na tela cheia, vai aparecer aqui. Jesus Cristo é amplamente considerado a figura mais influente e reconhecida da história humana, moldando civilizações por mais de 2000 anos. Lembrando que Cristo não é sobrenome. Este é um equívoco de muitos devotos. Pronunciam Jesus Cristo como se fosse nome e sobrenome. Cristo, ligado ao grego, é uma espécie de ungido. Em hebraico, Mashiach. Mashiach significa ungido, porque ele foi ungido pelo Pai Celestial. Este é um ponto. O nome em hebraico é Yeshua, mais famoso no Brasil e no mundo como Jesus. Jesus. Pronto. Cristo não é sobrenome, apenas Jesus. Mais de 2000 anos influenciando pessoas, influenciando nações. Isto mostra que a figura de Jesus é muito importante para a história da humanidade. Prosseguindo, como base do cristianismo, a maior religião do mundo e a figura respeitada no Islã, sua vida influenciou a cultura, o calendário e os valores ocidentais, superando barreiras religiosas. Este dado nos mostra a ausência do judaísmo e a falta de valorização do contexto original que Jesus esteve inserido. É mencionado o cristianismo, é mencionado até o Islã, mas não é mencionado o povo que é anterior a estes movimentos, o povo judeu. De onde veio Jesus? Para Jesus ter surgido, muitos eventos ocorreram antes. O contexto é gigantesco para que ele pudesse ter existido, para que a sua existência tivesse sentido. Desconsiderar o judaísmo é desconsiderar Jesus no seu contexto original e se conectar com a fantasia que a religião criou. Este é um ponto muito importante. Acompanhe este outro dado também na tela, sobre a influência religiosa de Jesus. Com mais de 2 bilhões de seguidores cristãos, Jesus é central para 1/3 da população mundial, além de ser reconhecido como profeta no Islã. Observou que nesta fonte o judaísmo foi completamente desconsiderado. O judaísmo não foi levado em consideração. O cristianismo sim, o Islã também, mas o berço de onde Jesus veio foi desconsiderado. Este é um pecado mortal. Deixar o judaísmo de lado, desconsiderar o judaísmo é não ter uma imagem completa de Jesus. Se você nega o judaísmo, se você tem de certa forma um sentimento, como que eu posso dizer, desagradável sobre o judaísmo, diminuindo um pouco o impacto das palavras, você está deixando Jesus de lado, você está deixando de compreender o contexto original que Jesus esteve inserido. Para nós entendermos melhor a imagem de Jesus, este é o livro que indico para você que é devoto, você que é estudioso, você que gosta de se aprofundar. Jesus segundo o Judaísmo, escrito pela filósofa Beatrice. Nesta obra nós temos rabinos, nós temos eruditos do meio cristão, nós temos testemunhos que comentam a figura de Jesus na história judaica e na história cristã. É um livro de diálogos, alguns chamariam até de debate, mas na verdade é um livro de diálogos sobre a imagem de Jesus, o que ele é para alguns judeus e o que ele é para alguns cristãos, como ele é falado no cristianismo, como ele é falado no judaísmo e como ele deveria ser falado. Esta é uma obra importantíssima que você precisaria adquirir, da editora Paulus. Ele é aproximado da tela para que você possa tirar um print e pesquisar na internet. Esta é uma obra maravilhosa. Para você entender a importância desta obra, há um trecho que a filósofa Beatrice explica de forma brilhante. Acompanhe na tela cheia. Há um intenso interesse em ressituar, ou seja, situar outra vez Jesus em seu judaísmo originário. Este trecho mostra a importância de compreender Jesus no seu
contexto original, ou seja, no seu judaísmo originário. Esta sede já está surgindo no meio cristão, é muito importante. E que se alastre. É necessário estudar Jesus no seu contexto original, se nós quisermos ter uma compreensão melhor do que ele fez e do que ainda acontecerá na história da humanidade. Há um outro trecho importantíssimo nesta obra, acompanhe na tela cheia. Convidar judeus a comentá-lo nesse contexto seria um passo para devolver a Jesus sua própria voz. Observe isso. Pelo fato de muitas pessoas terem se conectado com Jesus, a voz de Jesus se perdeu na história, porque fizeram um esforço gigantesco para afastar Jesus do judaísmo. Você pode se conectar com Jesus, ele é o Messias, sim. Dos judeus, não, os judeus rejeitaram e nós abraçamos. Abraçaram o quê? Que tipo de Jesus as pessoas estão seguindo? Que tipo de Jesus as pessoas dizem que respeitam? Que tipo de Jesus as pessoas entendem? Observe que a filósofa Beatriz deixa explicitado: devolver a Jesus sua própria voz. Distorceram a voz de Jesus, colocaram uma outra voz que não tem nada a ver com o judaísmo. Mas eu não estou no judaísmo. E qual é o problema? Durante mais de 8 anos, eu fui líder de uma comunidade no contexto original, explicando, instruindo, mostrando os bastidores da literatura, os bastidores da religião durante mais de 8 anos. Fui responsável por 2, na verdade, comunidades dentro do contexto judaico. Durante mais de 8 anos. A minha caminhada no judaísmo tem mais de 11 anos. Para você ter ideia, o meu contato com o judaísmo. Comecei no cristianismo, depois estive no judaísmo e agora no cristianismo novamente. E em breve nós iremos anunciar qual é a congregação que nós estamos, pela bondade dos céus, trabalhando para que ela possa ser útil para devotos. E agora, por direcionamento divino no cristianismo novamente, eu preciso dizer para você que eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado cristão e conheço o lado judaico. Pouquíssimos pastores tiveram essa oportunidade que eu tive de estar no cristianismo, de trabalhar no cristianismo. Eu era itinerante na época. Fomos responsáveis por uma congregação. Depois, por ordem do divino, nós fomos para o contexto judaico, que foi responsável por 2 comunidades. E agora, por ordem divina, retornamos ao cristianismo para cumprir com a missão que o divino nos deu, porque a missão não acabou. Os papéis foram alterados, mas a missão continua a mesma. Então eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado cristão e eu conheço o lado judaico. É importante a compreensão de Jesus no contexto original. Caso contrário, as pessoas não irão se conectar com a própria voz de Jesus. As explicações são emocionalistas. E as pessoas se conectam com uma explicação emocionalista, mas não se aprofundam. Para entender o contexto original, as pessoas têm antipatia do judaísmo. Este antissemitismo foi criado no cristianismo e, infelizmente, algumas pessoas continuam assim. Eu não quero nada com o judaísmo. Se você desconsidera o judaísmo, você está desconsiderando Jesus, de onde ele veio. O contexto que ele esteve inserido culturalmente. Se você não entender Jesus no seu judaísmo original, no seu contexto original, a sua relação com Jesus é fantasmagórica. Por esse motivo, indico esta obra. É maravilhosa para que você possa ter uma compreensão melhor de Jesus no seu contexto original. Isso vai auxiliar muito na sua espiritualidade e com certeza fará você ter uma compreensão que pouquíssimas pessoas têm sobre Jesus. Inscreva-se nesse canal, clique no sino que está escrito todas para você não perder os preciosos ensinamentos que serão publicados neste canal e em breve as lives da comunidade que nós estamos trabalhando. Até os próximos materiais.